Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o livro Contrato Social, do suíço Jean-Jacques Rousseau, obra publicada em 1762, considerado o seu trabalho mais importante, que propõe um pacto social baseado na igualdade, na liberdade e na soberania popular. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal e que nos acompanhem aqui no YouTube. Como de costume, falaremos brevemente sobre a biografia do autor. Rousseau nasceu em 1712 em Genebra e ficou órfão de mãe muito cedo, logo aos 9 dias apenas. Depois ele conviveu com o pai até os 10 anos de idade, quando teve que se afastar. Mas ele foi para a França, ele teve acesso à educação formal, mas seus maiores méritos intelectuais são decorrentes do autodidatismo. Rousseau, ele teve educação musical, ele exerceu atividades como copista e como preceptor. Ele ganhou projeção apenas em 1950, quando na Academia de Dijon ele publicou o texto Discursos sobre as Ciências e as Artes. Esse texto lhe garantiu a projeção no cenário intelectual europeu. Mas ele era acusado de ser um sujeito histriônico, cheio de manias, inclusive até de gingolô, visto que teve algumas amantes e teve até alguns 5 filhos, né? Acho que o número era 5 filhos com uma delas, mas os abandonou no orfanato, né? Alguns dizem que por falta de recursos econômicos para educá-los, outros por mau caratismo mesmo. Mas enfim, o contrato social, vou mostrar para vocês aqui a minha edição, que é de uma coleção de grandes obras do pensamento universal, da editora Scala, está aqui para vocês, que é um desses livros de baixo custo, né, bem baratos, com a qualidade um pouco ruim, mas que são encontrados com preços acessíveis, né, em bancas de revista, em sebos, em livrarias. O texto, nessa diagramação que eu mostrei para vocês aí, ele tem em torno de 151 páginas, mais ou menos esse número de páginas. É um texto um pouco complicado de ler, é um texto fragmentado, né? A linguagem de época, e em certos pontos até um pouco confuso, mas nada disso impede a leitura. Independente se o leitor goste ou não do conteúdo do livro, é considerado um clássico da filosofia política, influenciou gerações e gerações de pensadores e de políticos, inclusive a geração do período. Os estudiosos de Rousseau e da Revolução Francesa afirmam que os revolucionários carregavam essa obra, o Contrato Social, debaixo do braço. Inclusive, um conceito-chave desse livro, que é o conceito de vontade geral, que nós falaremos aqui, ele está presente no artigo 6º da Declaração dos Direitos do Homem, né, de 1789, dizendo que a lei é a expressão da vontade geral. Mas, enfim, Rousseau é considerado iluminista, mas um contratualista, ou seja, um pensador que enxerga a formação do corpo social, do Estado, da sociedade, a partir de um contrato. E ele é sempre comparado com os outros dois famosos contratualistas, né, que é um absolutista, Thomas Hobbes, e o liberal, que é o John Locke. Resumindo, né, o pensamento contratualista desses autores, para a gente fazer uma comparação aqui. Primeiro, para compreendermos esses conceitos de contrato social e de transição de estado natural para estado social, é interessante nós considerarmos que o estado de natureza para esses autores é uma espécie de estado pré-civilizacional, né, onde não existia um governo constituído, não existia leis, não existia governantes, onde acontecia uma espécie de autorregulação entre os indivíduos ou grupos de indivíduos. E o Hobbes, absolutista, ele enxergava o estado de natureza do homem como um estado regido pela violência, né? Onde os indivíduos eles estavam em constante guerra pela disputa de recursos, de espaço, né? Enxergando limites na sua vontade apenas quando deparava com alguém mais forte entre si. Então, nesse processo de transição do estado de natureza para o estado social, né, para o estado de civilização, os indivíduos eles fazem um acordo entre si, eles abrem mão da sua liberdade, da sua autonomia,
para o surgimento de um soberano, que ele administraria esse corpo social com mão forte, de maneira que ele deveria garantir a segurança. Esse soberano não deveria nenhuma satisfação ao povo, aos contratantes em si, porque ele nasce a partir do contrato. Ele paira sobre o contrato, ele paira sobre o povo. E a sua única obrigação é garantir a segurança. O segundo contratualista, o liberal John Locke, ele tem uma visão mais jurídica, mais civilista das relações sociais, e ele acredita que os indivíduos, eles nascem, né, providos de direitos naturais. Então, existem 3 direitos básicos, né, que ele considera que é o direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade. E o pacto social, né, a associação entre indivíduos, visava o surgimento de um corpo político que garantiria esses direitos aos seus cidadãos. Então, o corpo político ele fazia parte do pacto e ele devia satisfação e obrigação aos seus contratantes, né, aos cidadãos. Então, mas seu objetivo principal, no caso, seria a garantia dos direitos naturais básicos, e as demais questões, elas se resolveriam no âmbito das liberdades dos indivíduos, né? Os indivíduos eram livres para resolver as suas questões privadas. Rousseau tem uma perspectiva diferente. Ele acredita que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. E a gente precisa, então, retornar lá na obra O Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, para buscar certas referências para a gente trabalhar no conceito de contrato social de Rousseau. Então, ele acredita que o homem, no seu estado de natureza, ele é um sujeito em harmonia com o meio, e que a única coisa que o diferencia dos animais é que ele tem alguns sentimentos morais superiores, como, por exemplo, a compaixão. Então, ele é um ser integrado, ele é um ser bom, e ele vai se corromper a partir do momento que ele convive em sociedade. E essa corrupção ela é resultado principalmente das instituições, né, e do convívio com outros indivíduos, onde sentimentos como a ganância, a inveja e o acúmulo de riquezas vão contaminar o seu espírito. E essa contaminação, a origem fundamental dela é a propriedade privada. Então ele fala nessa obra que o primeiro indivíduo que cercou um pedaço de terra, né, e disse que era seu, deveria ter sido taxado como louco. Então, já no contrato social, Rousseau ele tem a perspectiva de que o homem nasce livre, mas ele se vê preso a todo tipo de amarras. E essas amarras seriam as instituições, as relações sociais, que são fulcradas na preservação da vontade individual e da propriedade privada. Então, ele propõe o seu pacto, baseado em conceitos de liberdade, de igualdade e de soberania popular, onde os indivíduos eles abririam mão das suas vontades individuais para o surgimento de uma vontade comum, para o surgimento de um corpo político que seria dirigido pela vontade geral. O texto Rousseau coloca que a liberdade possível em meio ao convívio em sociedade é aquela amparada na soberania popular, porque o povo é o único soberano, né? Ele não deve satisfação a mais ninguém. Então ele não responde a monarcas, né, administradores, e qualquer indivíduo que tende a exercer algum poder sobre ele. O próprio povo é quem deve confeccionar as leis, as quais são a expressão pública da vontade geral. Então, na verdade, para Rousseau, o corpo político, né, o corpo burocrático, o Estado, tem a única função de executar a vontade geral, né, que está presente, manifestada no texto da lei. Ou seja, então o povo, seu soberano, ele pode destituí-lo ou substituí-lo de acordo com o seu entendimento. Nessa condição de apenas administrador e aplicador da lei, que é imbuído da vontade geral, é importante dizer que a vontade geral é um conceito diferente de vontade de todos, né, segundo o entendimento de Rousseau.
porque Rousseau coloca que existe a vontade individual, aquela que atende ao interesse daquele indivíduo especificamente. E existe a vontade de todos, que é a somatória das vontades individuais. Ou seja, mesmo que essas vontades elas coincidam, essa somatória de vontades individuais, elas não necessariamente expressam a vontade geral. Então, nesse termos, a vontade geral, ela é sempre guiada pelo interesse e pelo o bem comum. Posteriormente, de forma curiosa, o autor introduz no seu texto a figura do legislador, que é uma figura que exerce um papel importante no contexto do contrato social e da aplicação da vontade geral. Por que razão? Porque Rousseau ele coloca que muitas vezes o povo é soberano e autor das leis, que são a expressão da vontade geral, eles se equivocam, né? Eles se perdem nos meandros da prática legislativa e pode ser que eles redijam leis que estejam em desacordo com o espírito da vontade geral. Então, o legislador, que é uma figura iluminada, que é uma figura de intelecto superior, dotado de clarividência, ele vai fazer as correções necessárias e ele vai reencaminhar o povo, né, no caminho da vontade geral. E até aqui a gente fez um breve resumo sobre o trabalho, porque é um livro um pouco prolixo, contraditório, fragmentado e que aborda várias questões marginais e que, por questão de tempo, nós não abordaremos aqui. Inclusive, nessa edição, o tradutor faz vários apontamentos de citações equivocadas que Rousseau coloca no texto, principalmente sobre tratados políticos da antiguidade, como Aristóteles, por exemplo, né, citações equivocadas do livro A Política. Mas, enfim, existem também discussões sobre tipos de governos, como democracias, aristocracias, monarquias, o que elas significam, como funcionam e para quais tipos de estados elas são mais adequadas, né? Admitindo que o seu modelo democrático, né, plebiscitário, inclusive, não funciona, né, ou não funcionaria em todo lugar. Rousseau também admite que, apesar de citar no seu trabalho que o seu pacto social busca a igualdade, né, a liberdade, ele sabe que a igualdade no âmbito econômico, né, ela é muito complicada de ser alcançada, né, quase impraticável. É evidente que sempre vai ter alguém mais privilegiado ou menos privilegiado nesse sentido. Mas, enfim, fazendo as considerações aqui sobre pontos que nós achamos mais pertinentes, como, por exemplo, essa proposta de democracia plebiscitária que Rousseau propõe aqui no seu contrato social, inspirada na democracia ateniense. Nós sabemos que os cidadãos de Atenas, né, no período do auge da democracia, em Atenas, eles, indivíduos desimpedidos do trabalho, né, porque ou eram latifundiários, ou comerciantes ricos, ou aristocratas, eles compareciam, né, até a Ágora e participavam da eclésia, né, da Assembleia Pública, e eles mesmos votavam e debatiam diretamente a constituição das leis. O que é um pouco impraticável no nosso contexto moderno, principalmente por uma questão numérica. E por que por uma questão numérica? Se nós levarmos em conta que no século V nós tínhamos em torno de 45 mil cidadãos atenienses, né, em exercício dos seus direitos, que tinham acesso à cidadania, mas na Eclésia a reunião que mais contou com participantes teve aproximadamente 2.500 a 3.000 cidadãos. E mesmo assim, para você imaginar 3.000 pessoas no mesmo espaço debatendo, né, e conversando, se digladiando em busca de soluções, é uma questão bastante complexa. Imagina os estados modernos, né, que contam com centenas de milhares de indivíduos, como que se organizaria, né, como que se tornaria operacional essa conduta política. Então é muito complicado essa questão. Então, como ele próprio admitiu, essa democracia direta ela é mais aplicada
ela é mais aplicável, na verdade, né? Mais provável que funcione em comunidades pequenas, né? Em pequenas cidades ou pequenos estados. A segunda questão mais relevante que nós colocaríamos é a ideia de vontade geral, como vontade da coletividade guiada pelo bem comum. Em princípio, quando nós analisamos isso, é uma proposta bastante interessante, bastante razoável, até porque nos Estados modernos, inclusive no nosso país, né, na nossa Constituição, você tem essa ideia de bem comum sobrepondo o bem particular. No seu contrato, o conceito de vontade geral é uma abstração. O que é o bem comum, né? O que define o bem comum, na verdade? Então, você não tem isso muito esclarecido e existe um problema também, que é o choque entre a ideia de vontade geral e vontade de todos. Então, suponhamos que nós temos a maioria dos indivíduos, né, que façam opção política por uma questão. Essa maioria, ela é completamente ignorada se no entendimento, né, do entendimento do legislador, por exemplo, ele não atender a requisitos da vontade geral. Ou seja, então pode ser que a maioria da sociedade, desejando, em pleno gozo dos seus direitos políticos, né, querendo uma transformação ou alteração, e o corpo social ele seja impedido porque existe a abstração do bem comum, que não se sabe muito bem do que se trata, né? Então é preciso que alguém diga o que é o bem comum e que interprete o que é bem comum. E terceiro ponto, complementando a questão do conceito de vontade geral, né, a figura do legislador, que vai reorientar o povo em relação ao espírito da vontade geral, quando alguma lei que o povo soberano, né, ele constitua, ele seja contraditório ou não contém esse espírito, né, esse espírito do bem comum. Ou seja, isso na prática é a formação de uma elite intelectual, né? Uma elite burocrática, que vai dizer para a sociedade o que ela deve ou não deve fazer. Então, mesmo que a sociedade massa deseje alguma coisa, pode ser que o legislador diga que não, a sociedade está completamente equivocada, a lei não atende ao espírito da vontade geral, então a lei ela deve ser refeita, ou deve ser desconsiderada, deve ser reelaborada, né? Porque a vontade geral, segundo o próprio texto do Rousseau, ela é compulsória a todos os indivíduos, né? Ela se aplica a todos, sem exceção. Então, todos devem se submeter. Então, os maiores críticos do contrato social, eles dizem que o Rousseau, na verdade, criou uma espécie de utopia política, né? Considerando que os seus conceitos mais importantes, eles são impraticáveis ou eles são contraditórios. Mesmo que hoje nós tenhamos aí esses princípios, algumas orientações, né? Presentes nas cartas constitucionais. Então, Rousseau ele é acusado por muitos pensadores, principalmente por pensadores conservadores. E quando eu digo conservadores, eu digo os conservadores que pertencem à tradição liberal moderna, de ter inaugurado uma corrente otimista filosoficamente, né? Isso significa que essa corrente propõe a troca de um modelo social imperfeito, né, mas experimentado, por uma abstração, por uma teoria de gabinete, mais ou menos o que teria acontecido na Revolução Francesa, como teria acontecido, por exemplo, no socialismo real, onde você tem uma destruição da ordem social, né? Você cria um caos muito maior do que o que é apontado, né, para colocar em prática uma ideia completamente abstrata que nunca havia sido testada, ou seja, que funcionava perfeitamente apenas na mente do seu idealizador. E esse otimismo ele influenciou várias correntes de pensamento, por exemplo, o socialismo científico, né? O progressismo é muito influenciado por Rousseau. E o pior é que se criou a ideia de que a culpa de vários acontecimentos,
de desgraças ou do mau funcionamento do corpo social, de maneira geral, é culpa não dos indivíduos, mas da sociedade. A partir do momento que o Rousseau ele afirma que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ele, de maneira indireta, né, de maneira tácita, ele transfere a culpa dos indivíduos em relação ao seu comportamento, ao seu compromisso com a sociedade, para um corpo abstrato, né? Ou seja, para a coletividade. Isso aí vai ter implicações em vários aspectos da vida social, inclusive na segurança pública, né? Várias teorias de criminalidade, educacionais também, em certo ponto, eles têm essa afirmação, a ideia, né, o espírito dessa afirmação no seu background, podemos dizer assim. Mas, enfim, independente de que você concorde ou não com as ideias presentes no contrato social, é uma obra política importante, né? É uma obra política cuja influência permanece até no nosso tempo, que tem conceitos interessantes a serem discutidos, como coletividade, como democracia, como vontade dos indivíduos, independente de elogios ou críticas. É um texto que ele é fundamental para aquele indivíduo que quer entender de filosofia política. Mas, enfim, aqui nós encerramos a nossa contribuição para o assunto, que foi um breve resumo e algumas considerações pessoais sobre a obra clássica do Jean-Jacques Rousseau, que é o Contrato Social, né? E nós sugerimos também que, se caso os colegas desejem ler esse livro, que leiam antes, né, o discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, que é um texto, no meu entendimento, muito melhor, muito mais bem escrito do que o Contrato Social. E aqui fica o nosso agradecimento, o nosso abraço e nos vemos no próximo vídeo.